Outro tema que envolve a equipe do Flamengo antes dessas decisões é o mercado da bola, né? A gente já tinha dito aqui outro dia do João Gomes, né? Que havia ali um interesse do Real Madrid. Agora já saíram outras informações. Manchester United, Liverpool, estão falando até mesmo que o Bayer Leverkusen da Alemanha mandou representantes aqui para o Brasil, olheiros, para observarem o João Gomes, mas de proposta concreta ou qualquer tipo de sondagem, alguma coisa assim que tenha chegado ao Flamengo, a gente não tem esse tipo de informação. Até o Mauro César tinha dito aqui outro dia que no Flamengo e no jogador não chegou nada, né, Mauro César? Não chegou nada, isso é cascata, tudo cascata. Estamos perdendo tempo falando disso, tudo cascata. Tudo cascata. Aliás, essas cascatas são tão, às vezes, cretinas, que um cara publica aqui, o negócio sai lá, repercute aqui. É impressionante. O vírus sai aqui, né? É impressionante. Vem daqui, impressionante. É um negócio assustador. Agora saiu lá no Diário AS, saiu lá uma matéria sobre o Vitor Roque. O jornalista espanhol escreveu o seguinte, é o tal do Monitora, né? Monitora. Ora, bolas, todos os grandes clubes têm os chamados scouts, que são os olheiros, né? Até da base. Aqui no Brasil mesmo, vários trabalham aqui, você sabe disso melhor do que eu, que você convive com essa galera, Pedro, você conversa com eles, né? Muitos são brasileiros até, que trabalham para Arsenal, Liverpool, Real Madrid. Isso não significa E observam os garotos desde de sub-12, então observando, os garotos talentosos ficam sendo ali monitorados, para usar a expressão da moda, né? Aí o cara escreveu a matéria dizendo o seguinte, olha, o Vitor Roque, 17 anos, destaque. Pô, nada demais saber que um jogador que levou o Atlético à final da Libertadores é um destaque aqui, né? E ele escreve, apresenta o jogador e cita alguns nomes de times grandes, Juventus, Real Madrid, entre outros, que estariam ali de olho no jogador. Todo mundo está de olho no jogador. Todos ficam de olho. Ninguém ignora o Vitor Roque. Isso é notícia? Isso é notícia. Não tem nada. João Gomes, não tem nada. A janela está fechada, sabe? Eu acho eu acho que se a gente discute isso, a gente ilude quem está em casa. A gente engana quem está em casa se tocar um assunto desse, porque não tem nada. Concorda comigo, Bruno? Concordo. A gente não tem nada, não tem notícia, gente. Não tem proposta. Aí o camarada fala assim, será que o Vitor Roque vai embora? Não vai. Agora, uma hora vai. Porque ele é muito bom. Mas tem que abrir a janela. Ele não tem nem 18 anos, tem isso, né? Ele nem poderia ir nesse momento. Então, assim, eu acho que esse assunto, sinceramente, eu acho que a gente não tem nada a acrescentar. Tem coisas que a gente sabe que darão negócio, tá certo? Hoje, o jornal Esporte publica, lá na Espanha, que já teve uma reunião, ou está tendo uma reunião dos empresários, os agentes do Endrick com o Barcelona, que quer sair na frente, para pelo menos firmar algum tipo de compromisso. Aí o mesmo jornal diz que, olha, mas antes do Barcelona, já quem demonstrou interesse foi o PSG. Tá certo? Então, que eles querem para 2024, querem seguir mais ou menos o caminho que foi feito para o Vinícius Júnior. Né? Paga antes, aquela coisa toda, depois leva. Então que o Endrick vai embora uma hora, sem dúvida vai, mas e também todos nós sabemos que vai mais para frente. Tá certo? Agora, isso vai ferver sempre, né? Porque foi relacionado, agora não está relacionado. É um garoto que todo mundo quer mesmo. Não está relacionado para o próximo jogo. Vai jogar domingo de manhã contra o Corinthians. É o primeiro jogo, né? Decisivo do Sub-20. Ele vai jogar contra o Corinthians às 11 da manhã em Itaquera. É uma atração, sem dúvida. Então, ele vai e vem para o banco agora, a partir de agora, com o professor Abel Ferreira, que disse que tem vários jogadores à frente dele antes de utilizá-lo. Então, mas esses garotos estão sendo monitorados, não significa interesse concreto. Né? Eu acho que é isso, O professor, ontem à noite veio no jogo, está em casa, né? Arrumando um ninho. O ninho é arrumado, viu, professor? Sempre, mas aí eu fui dar um grau eu mesmo. Né? Aí, mano, eu lembrei de você, que eu peguei isso aqui. Eu tenho do Sindicato dos Atletas, Marcos André Batista Santos, Vampeta, monitor do Sindicato dos Atletas. Você é um monitor eu esqueci, eu ia trazer o crachá hoje aqui para mostrar para vocês. Está sempre monitorando. Monitor do Sindicato dos Atletas. Chique, hein? Mas no programa de manhã eu trago. Isso aí que você falou de operações. Tem um empresário que me deu vários jogadores na década de 80 e 90 aqui no Brasil, não é o FIG, é o Todé, né? O Todé. E ele conta uma operação que chegou até a ser uma operação que foi a mais cara do país no momento, que foi a venda do Denilson, do Betis. E ele, como ele montou, ele levou vários jogadores brasileiros para La Corunha, né? Mauro Silva, Djalminha, Rivaldo, Luizão,
Reinaldo e outros. Ele fala que a operação, quando ele fez... Isso no meio da bola a gente sabe, todo mundo, os ex-atletas que convivem junto, está sempre na seleção de Master aí, seleção e os times de Master. Ele fala que a vinda do Denilson, ele chega... O Denilson é companheiro de Ronaldo na seleção sub-20, atacante da seleção sub-20. O Ronaldo é vendido para o Barcelona. Ele fala com o Tele fala, e o São Paulo fala, se você achar uma proposta para o Denilson, vende o Denilson. 3 milhões de dólares. Ele vai para Barcelona, chega em Barcelona, qual é o jornal? É o AISCA de Barcelona, né? Não, o de Barcelona é o Mundo Deportivo e o Esporte. O Mundo Deportivo e Esporte, ele vai lá... São dois. Ele vai lá no jornalista e fala, ó, o Barcelona está querendo trazer o Denilson, que foi companheiro de Ronaldo na seleção. É o garoto promissor. Ele levou aquele gol. Antes levava o DVD, um gol que Denilson fez contra o... Acho que Rio Branco. Rio Branco de Americana. Que Denilson dribla todo mundo. E os caras do Barcelona ficam doidos. E o jornal dá. O jornal vai, ó. Barcelona quer fechar Denilson, atacante de São Paulo. Ele aí já vai em Madrid, com o mesmo DVD... Chega lá no jornal de Madrid, lá, que é o Ice. Aí o mais e o Marco. Chega lá e dá, ó. Todo o Barcelona quer comprar. Publica isso aqui, os caras publicam, mostram o DVD, o Real Madrid quer fichar Denilson, pra ficar aquela briga lá. Sim. E nenhum dos dois está interessado em nada. Sim. Aí ele vai a Sevilha, que o Betis era o time que tinha dinheiro e tinha um atacante chamado Afonso. E o Barcelona era louco para tirar junto também. Depois esse Afonso era da seleção espanhola. Foi também, ele chega lá em Sevilha e oferece também um jogador. Aí o dono do Sevilha, que era um dos caras do Betis, que era um dos caras mais ricos da Espanha, falou: não vai vender nem para Barcelona nem para Real Madrid. Quanto é que o Barcelona ia pagar? Ele falou: ó, o Barcelona quer pagar 8. Ele tá com papel de 3. E o Real Madrid quer pagar 12. Falou que cobre qualquer coisa do Barcelona. O presidente do Betis falou: não vai nem para um nem para o outro. Eu compro por 20. Os números exatos é mais ou menos isso, né? Um pouco mais. Eu compro, não vai para nenhum dos dois. E ele liga pro São Paulo e ele falou: pô, vou querer dar um Pelé no São Paulo agora, vou dar um golpe. Eles me deram a carta de 3, mas como é que eu vou embolsar 17 para mim? Que isso vai ter que sair em todos os jornais. Ele falou, ficou a noite toda pensando como dar o golpe no São Paulo, não conseguiu. Para tomar 17 milhões para ele. Ele liga no São Paulo e fala assim: ó, vou conseguir vender o Denilson. Os caras falaram: ó, mas se tiver muito difícil, vende por 2. Porque ele só joga de um lado, não tinha aquele negócio de um ponto esquerdo e pro lado direito. E se tiver muito um negócio difícil, aí o Tele falou que o São Paulo tá precisando de dinheiro, acho que era o Pimenta na época. Assim, se tiver muito ruim, vende por 2. Ele ficou mais um dia pensando, falou: vai sobrar 18. Mas não conseguiu enganar. Aí ele teve que abrir pro São Paulo: vou conseguir vender pro Betis por 20. Os caras mentiram. Falou: o jogador de ponta esquerda que se joga de um lado por 20, ele falou: tá vendido por 20. Aí fez essa operação. É a mesma coisa, às vezes você planta a notícia. Acho que foi 30 na época. Os valores assim, eu sei que o São Paulo não acreditou que o valor ia dar isso tudo. Eu lembro que a notícia que saiu aqui é que o Barcelona queria até oferecer o Giovani como. Não, teve essas especulações. Então teve esse trabalho de bastidores que o empresário nada contra, os caras vão querer faturar o dinheiro para o escritório dele e tudo e vai jogar. Né? E essa operação de Denilson é mais ou menos isso aí que você fala. Planta a notícia. Planta, vai, se der certo, tá vendido. Se não der, aí deixa a cabeça do jogador um trevo. Que o cara acha que é verdade. É pior que isso acontece pra caramba, né? De empresário, de agente chegar em jornal. Essa Denilson foi 30 milhões mesmo, 30 milhões de dólares. Na época nem euro era dólares. Mas é impressionante. E o Todé é uma figuraça, né, Vamp? Outro dia ele invadiu lá o Reis da Resenha. Ele vendeu vários jogadores. Marcelinho Carioca. Ele vendeu... Ele que, o professor sabe, teve aquela fita do Leonardo com o presidente do São Paulo, né? O Pimenta. Era o Mário Tilico, eu acho. Não, o Leonardo também. O Leonardo. Ele vendeu vários jogadores, então tem essas especulações. E outro dia cheio de resenha lá, né, Vamp? Ele vendeu o Marcelinho Carioca, não vendeu também? Pô, o cara falou assim: ó, se a operação 30 milhões, você tem uma carta de 3, ó. Se tiver muito ruim, torra por 2. Ele falou: como é que eu vou fazer com 22 milhões? Aí, essa operação, a gente brinca com o Denilson até hoje, já era para ser por 3, isso não vai parar. Né? Eu acho que você quer dar notícia, porque a gente não é um búzimo, né? Quer dar notícia, pode dar, mas eu acho que sempre tem que ter em tempo, sabe? Sim. Entendeu? Em tempo, ó. Estão falando isso, mas só quero lembrar que o mercado está fechado, monitorar não significa interesse. Você entendeu? Você quer dar? Porque o jornal, tudo bem, o jornal na Espanha deu informação, tudo bem, vai.
deu a informação, não sei se é verdade, se conversou, se foi enganado, eu não sei. Mas você pode dar um tempo aí. Tá fechado o mercado. Tá certo? Monitorar, eles sabem, a gente brinca aqui toda hora, que a tecnologia permite que monitorem jogador desde o berçário. Acabou, ele fica lá um prontuário maravilhoso que não prospera, não interessa mais. Tudo bem, esse é o trabalho do cara, ele só faz isso. Então tá tudo certo. Agora, tá fechado. Porque senão, o cara fica... Quer um exemplo? Soares já informou que não vai ficar no... Eu saí do garoto e já fui para um veterano, tá certo? Então, Soares não vai ficar mais no Nacional. Ele é um centroavante importante, a gente sabe disso, não está mais naquela fase maravilhosa, mas é um senador importante. Daria para jogar no futebol brasileiro? Eu acho que daria, tá certo? Mas alguma coisa pode acontecer, não sei se vai para cá ou para um outro, Estados Unidos, eu não sei. Mas que vai pintar alguma coisa aí, vai. Chamado balão de ensaio, sabe? O diretor do Nogueirópolis dizendo, vou fazer uma proposta para o Soares. Pronto, ele já garante 15 dias de noticiário. Sim. Sabe? E não tem nenhuma verdade nisso. Até porque o Soares, na fase dele, com a grana que tem, ele vai poder escolher. Não vai querer jogar no Nogueirópolis, né? Não vai querer. Então, e outra coisa, vai querer receber em dia. Vai fazer algumas perguntas sobre o futuro interessado. Se ele continuar na carreira, pode ter um encerramento. Sim. É isso. Por falar em negociações, o Vamp citou aqui os jornais, né? Essa questão que a gente sabe que acontece bastante no meio do futebol, do empresário chegar no jornal, falar, meu jogador está sendo disputado, sei lá, pelo Flamengo e pelo Palmeiras, né? Para ver se alguém se interessa de fato, isso acontece bastante. No Palmeiras, por exemplo, nos últimos tempos, eu vou lembrar do Gabriel Menino, quando ele começou a se destacar, foi para a seleção, o Palmeiras liberou uma entrevista dele no Marca, o Palmeiras também liberou uma entrevista do Endrick no Marca, e, enfim, a gente sabe, sei lá, se a gente chega lá no Palmeiras e pede uma entrevista com o Gabriel Menino, é uma burocracia, né? Mas com esses jornais de fora, para poder promover o atleta, para colocar o atleta em destaque no mercado, o Palmeiras libera, os clubes costumam liberar. Então, aqui só um exemplo do que acaba se passando aqui no dia a dia dos clubes e também na janela de transferência do mercado da bola, que está fechado nesse exato momento. Muitas especulações em torno do nome agora do João Gomes do Flamengo. Então, aí já que a gente está falando de jogadores que vêm da base, falou do Henrique, por exemplo, o Bahia, né? Acabou de fechar aí, vai ser o Grupo City, né? City, sim. E o Grupo City vai vir com um caminhão de dinheiro para tirar o João Paulo do Palmeiras. Diretor da base. Diretor da base. Sim. João Paulo Sampaio. Que aí já a gente está falando de Henrique e tudo. Toda, E depois da chegada dele, o Palmeiras começa a ganhar um monte de coisa na divisão de base. Revelar mesmo vários jogadores. E a primeira coisa que esse Grupo City vai querer é tirar o João Paulo para levar para o Bahia. Esse é outro cara que, você vê, não é jogador de futebol, mas é monitorado. É o monitorador. Mas cabe isso. Ele era do Vitória, né? Trabalhou com você. É o monitorador. Jogou comigo no Vitória na base. Mas cabe isso, né? E chegou informação para mim ontem de noite. Então, Ninguém me falou que eu não podia falar. Eu trabalho com informação, irmão. O programa aqui é para dar audiência. Então aí, João Paulo aí, presta atenção, diretoria do Palmeiras. Isso aqui não é plantado, não. Vou dizer que o cara, vai plantar essa notícia lá para ver se ele ganha mais. Primeiro que eu não ando nem com o João Paulo, nada. Eu trabalho na Jovem Pan. Que nem outro dia eu estava na sala do Andrés. Você lembra que eu estava na sala do Andrés? Fui lá cobrar uma dívida que o Corinthians devia pro Audax. Mandei lá com o seu cigarrão, fumando, e falou, vende o Felipe que eu vou trazer o Arana de volta. Felipe Zagueiro, que foi pro Atlético de Madrid, eu escutei lá, ele não falou que não podia falar. Saí da sala e vim aqui no programa, Felipe vai ser vendido, você quer trazer o Arana de volta. Ele também não me ligou, você foi falar? Não é mentira? É assim que a informação Aí se não veio, não é problema meu também, mas eu tava lá na hora. Não, e ele sabe que você é um homem da comunicação a partir de agora, né? Lógico, se então, eu souber qualquer coisa aí de bola, não me conte que eu conto. Tá certo. A gente aqui falou do Flamengo, falou aí do mercado da bola. Bom, fica aqui a nossa expectativa para a decisão da Copa do Brasil que se aproxima nos dias 12 e 19 de outubro, né? Nós teremos as decisões, primeiro jogo em Itaquera, na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo, e depois no Maracanã, Flamengo e Corinthians. Você não perde nenhum detalhe aqui na programação da Jovem Pan.